Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E no programa de hoje você vai ver a tragédia na RS 477. 5 pessoas da mesma família morreram em um grave acidente de trânsito. Entre as vítimas fatais está um bebê de apenas 4 meses. E nós vamos mostrar também a situação da estiagem aqui no Alto Uruguai Gaúcho. Autoridades estão reunidas na capital cobrando providências do governo do estado. Erechim aguarda a liberação do decreto por parte do estado e também do governo federal. Já outras cidades, como é o caso de Áurea, Marcelino Ramos e Severiano de Almeida, já tiveram o documento aprovado para a liberação de crédito para auxílio aos agricultores aqui da nossa região. E também você vai ver o aumento de casos de Covid-19 provoca o fechamento e a proibição de festas e eventos em município aqui da região. É o caso de Viadutos. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações de Erechim e da região. Vamos dar uma olhada na janela do Bom Dia, céu azul aqui na capital da amizade, uma onda de calor nesse momento, temperatura na casa dos 26 graus aqui em Erechim, termômetro subindo, deve chegar próximo aos 30 até o final do dia. Então fique atento, passe protetor solar, tome bastante água, porque uma onda de calor está aqui na nossa região, viu? E vai ficar pelo menos até a próxima sexta-feira. Então, precisamos ficar ligados. Daqui a pouco a gente vai falar mais da previsão do tempo, vai falar mais de estiagem para você que está chegando agora aqui no Bom Dia Notícias. Mas a gente começa com essa notícia trágica que aconteceu na manhã de ontem. 5 pessoas da mesma família faleceram em um grave acidente envolvendo 2 caminhonetes na RS 477 em Áurea. Entre as vítimas fatais está um bebê de apenas 4 meses. De acordo com populares que passavam pela rodovia, o acidente envolvendo 2 caminhonetes, uma modelo Hilux com placas da cidade de Áurea e uma Estrada com placas do município de Centenário, aconteceu por volta das 8h30 da manhã na RS 477, a cerca de 8 quilômetros do município de Áurea. As vítimas fatais, que estavam na caminhonete Estrada, são moradoras do interior de Centenário. Segundo familiares, elas estariam indo para Áurea acompanhar uma consulta médica de rotina para o bebê. Todos morreram no momento do impacto. Faleceram Aloísio e Bárbara Krau, de 50 e 51 anos. O filho deles, Lucas Grau, de 21 anos. A esposa de Lucas, Franciele Giralometo, de 19 anos. E o filho de Lucas e Franciele, Arthur Giralometo Grau, de 5 meses. Na outra caminhonete estavam 2 pessoas, entre elas uma criança. Ambas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital Santa Terezinha de Erechim. Peritos do Instituto Geral de Perícias, o IGP, estiveram no local junto com a Polícia Civil, que abriu um inquérito para investigar como o acidente aconteceu. Olha, uma notícia muito triste essa de ser dada, né? A informação aí complicadíssima e aquela situação, né? No trânsito a gente tem que ser sempre muito cuidado, né? E olha, um CTG foi arrombado e bandidos furtaram caixas de cerveja. O caso aconteceu lá em São José do Ouro. Olha, o CTG Piquete da Querência de São José do Ouro foi arrombado na noite do último dia 9 de janeiro. De acordo com os responsáveis pela entidade, foram roubadas caixas de cerveja e danificado parte do patrimônio do telhado, onde os criminosos entraram no local. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil, que está investigando o caso. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso. E olha, um automóvel acabou sendo destruído após pegar fogo no interior de Cruz Altense. Olha, um veículo foi destruído por um incêndio na noite do último domingo em Cruz Altense. Bombeiros voluntários de Campinas do Sul chegaram a ir até o local para controlar as chamas, mas o fogo teria se espalhado rapidamente e consumido o veículo. Não há informações de feridos nesse fato e também o que pode ter iniciado este incêndio. E olha, a Prefeitura de Viadutos proibiu festas em um decreto devido ao aumento de casos de Covid lá no município. Olha, a Prefeitura de Viadutos proibiu festas e eventos em um decreto para conter os casos de Covid-19 no município.
O documento foi assinado pelo prefeito Cleito dos Santos Brum na tarde desta segunda-feira, dia 10 de janeiro. Destaca que, devido à necessidade de adequação e ajustes e melhorias contínuas, o processo de enfrentamento e combate à pandemia fica expressamente proibida a realização de eventos como bailes, matinês, jantares dançantes no município. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Viadutos, a cidade tem confirmados até a tarde de ontem, dia 10 de janeiro, 10 casos ativos de Covid-19. Desde o início da pandemia, foram 12 óbitos registrados no município e 502 casos já foram recuperados. Não há pessoas hospitalizadas e 3 casos são considerados suspeitos e aguardam exames para saber se é Covid-19 ou não. Seguimos com outras informações e olha, com prejuízo principalmente nas lavouras de milho, Erechim aguarda agora a homologação do seu decreto por parte do governo estadual e também federal. Desta forma, serão liberados recursos para auxílios aos produtores. Já são 159 municípios no Rio Grande do Sul sob emergência devido à estiagem. De acordo com especialistas, a situação no campo é a pior em 17 anos. Em Erechim, no norte do estado, cidade que fica na região que está mais afetada pela estiagem, segundo a Defesa Civil e a Emater, os prejuízos podem superar a casa dos 41 milhões de reais. A área mais afetada é a do milho, que já teve uma redução de 60% na produtividade e na qualidade. Além disso, as produções de soja e leite também devem ser afetadas. Mas a gente nota que as perdas, principalmente na cultura do milho, já são irreversíveis. A Emater nos aponta em torno de 60% da produção foi comprometida pela estiagem. Principalmente aquele milho que foi plantado depois, mais tardiamente, no mês de outubro. Esse milho se pegou praticamente toda a floração e enchimento de grãos no momento em que estava com maior número de seca, maior incidência da seca. A soja hoje a gente acredita que esteja em torno de 15%, 20%. As perdas, deve se levar em consideração que ela está ainda no início do cultivo, então se persistir essa estiagem, a perda infelizmente vai aumentar, muito embora a soja seja uma cultura que ela tem ela é um pouco mais forte relacionado à seca. A produção de leite, a gente teve uma perda em torno de 20%, lembrando que grande parte do milho, em torno de 1.200 hectares, são plantados para a produção de alimentos, para fazer a silagem, e infelizmente a silagem desse ano vai ser de muito má qualidade, vai ser muita matéria seca e pouco grão, e isso infelizmente vai impactar daqui por diante, todo esse ano de 2022, na qualidade e na produção de leite do município. A Prefeitura aguarda agora a homologação dos governos estadual e federal do decreto para iniciar a liberação de valores, que serão distribuídos aos produtores. Outro problema é a falta de água no interior. Pelo menos 25 famílias estão sendo atendidas por caminhões-pipas da Defesa Civil. Uma força-tarefa envolvendo todas as secretarias em conjunto no fornecimento de água, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente está emprestando o caminhão para nós, Secretaria de Agricultura. Então a gente vem nesse contexto trabalhando em conjunto para o quê? Para mitigar essa situação de falta de água. A água que a gente está entregando é a água para consumo principalmente humano. Mais de 90% desse pessoal não tem água hoje já na sua residência. Essa precipitação de chuva que tivemos agora, como diz a minha nona lá, é a chuva de molha-horta, né? Porque não infiltrou água suficiente para o que normalizar o sistema de água que a gente tem. E não temos agora uma previsão hoje para esse momento aqui melhor do que nós estamos passando. Tá? Teremos algumas precipitações aí nessa semana, depois nós teremos mais um período de seca. Vamos vir para um fevereiro muito seco e um março muito seco, normalizando as chuvas posterior ao final de março. É o que os analistas estão nos passando nesse momento.
E olha, o governo homologou o decreto de emergência do município de Marcelino Ramos. Olha, o governo do Rio Grande do Sul publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, dia 10, a homologação do decreto de emergência de Marcelino Ramos em razão da estiagem. Na região do Alto Uruguai, além de Marcelino Ramos, apenas Aratiba e Severiano de Almeida conseguiram homologarem os seus decretos. De acordo com a Secretaria de Agricultura, isso acontece porque os municípios estão adiantados no envio das documentações necessárias. Um levantamento realizado pela Emater, anexado à documentação enviada pelo município de Marcelino Ramos, apontou que mais de 2.400 pessoas estão enfrentando dificuldade de abastecimento em Marcelino Ramos. Cerca de 50 famílias distribuídas em diversas comunidades estão sem água potável. Lavouras de milho e sojas foram as mais afetadas. Depois, a pecuária, através da bovinocultura de leite. Outras culturas também estão sendo impactadas, como a laranja, a bergamota, a cana-de-açúcar e a mandioca. Somados, o levantamento da Emater chegou a cerca de 27 milhões de reais em prejuízos lá no município de Marcelino Ramos. E olha, lideranças da MAU estiveram reunidas na FAMURS nessa semana para pedir auxílio e também ligeireza por parte do governo do estado no auxílio aos produtores, viu? A onda de calor tem prejudicado cada vez mais a situação aqui no norte do estado. Vamos ver a fala das autoridades. Acabamos de participar agora aqui no auditório da FAMURS de uma importante reunião para tratar do assunto da estiagem no Rio Grande do Sul. Nós viemos aqui representar a MAU, onde nós entregamos as reivindicações dos 32 municípios da nossa região. Este é um momento muito importante e precisamos da ação imediata das lideranças políticas, das lideranças de classe para amparar o nosso produtor rural. Por isto, estamos aqui na FAMURS para discutir esse assunto e daqui vai sair uma carta que será apresentada ao governo do estado e ao governo federal. Estamos aqui, esperamos então uma iniciativa junto do governo do estado, com a secretária de Agricultura Silvânia e também a ministra Tereza Cristina, no qual, Saulo, estará vindo ao estado aqui na próxima quarta-feira, porque é difícil, para o produtor rural estar com sua propriedade sem água para os animais, com o custo das lavouras muito alto. O milho já está com uma perca de mais de 60% das lavouras, a silagem é de péssima qualidade e a produção e a qualidade também do desenvolvimento das lavouras de soja está em período crítico. Então, esperamos chuvas na próxima semana e esperamos sim, junto com esse encaminhamento da FAMURS ao Estado e à União, que possamos então atender os nossos produtores, não só o pequeno, médio e grande produtor de todo o nosso Estado. E agora um aviso de utilidade pública. Olha, as secretarias de saúde e meio ambiente aqui de Erechim seguem sem o serviço de internet e telefonia. Olha, a Prefeitura de Erechim informou na manhã dessa terça-feira que devido a um rompimento de uma fibra óptica, a Secretaria de Meio Ambiente e de Saúde seguem sem internet e linhas telefônicas. A expectativa é que os serviços sejam normalizados no início da tarde dessa terça-feira. Quem precisar de atendimento deverá procurar o serviço de forma presencial. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente fica na Avenida Germano Hoffmann, número 351, e atende das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. Já a Secretaria Municipal de Saúde está na Avenida Santo Dal Bosco, número 200, e atende das 7h30 da manhã até às 5h da tarde, tá bom? E agora a gente vai falar em vacinação. Olha, a vacinação em crianças contra a Covid deve iniciar no próximo dia 19 de janeiro. O governo do Rio Grande do Sul e os municípios definiram nesta segunda-feira, dia 10, o calendário de vacinação para crianças contra a Covid-19. A imunização de meninos e meninas de 5 a 11 anos acontecerá a partir do dia 19 de janeiro. Inicialmente para o público que tem comorbidades. Na primeira etapa, serão atendidas 96 mil crianças com alguma doença, como hipertensão, diabetes, asmas, além de imunossuprimidos. Depois serão atendidas crianças de 8 a 11 anos sem comorbidades. O primeiro lote de vacina da Pfizer, com 1.248.000 doses, está previsto para chegar na quinta-feira, dia 13, ao estado. Outros 2 lotes com a mesma quantidade devem ser entregues nos dias 20 e 27 de janeiro. O atendimento dos demais públicos serão definidos após uma
a remessa de novas doses pelo Ministério da Saúde, bem como de indígenas e quilombolas. A expectativa é que todas as crianças estejam vacinadas até março. A vacinação deve acontecer de ordem decrescente, ou seja, primeiro serão vacinados as crianças de 11 anos e assim por sequência, 11, 10, 9, 8, até chegar aí aos 5 anos de idade. Bom, seguimos com outras informações e olha, entrou em vigor a partir deste ano o novo formato do ensino médio das escolas estaduais aqui do Rio Grande do Sul. Veja como vai funcionar o novo ensino médio. O novo ensino médio surgiu como uma proposta para a renovação de oferta de educação aos jovens brasileiros e visa aproximar as escolas da realidade dos estudantes. No entanto, a portaria estipula mudanças na matriz curricular. Educação física, ensino religioso, arte, sociologia e filosofia só vão ser ministradas em um único ano do ensino médio, com um período semanal. Nesta semana, o Conselho Regional de Educação Física emitiu uma nota de repúdio contra a redução da carga horária no ensino fundamental e a exclusão no ensino médio, a partir do segundo ano. A diretoria afirmou que vai utilizar todos os meios para reverter a situação. O Conselho Estadual da Educação entende o manifesto da categoria. De fato, o ensino médio e essa nova proposta, ela vem carregada aí de polêmicas desde a sua origem, né? Então, não é diferente agora, onde as normas já estão aí definidas, e no caso, a Secretaria Estadual também já publicou a matriz curricular, né? A portaria que contém a matriz curricular, que é onde a gente verifica especificamente dentro de cada uma das áreas da linguagem, da matemática, das ciências da natureza e das ciências humanas e sociais aplicadas, os componentes curriculares e aquela carga horária semanal que a gente normalmente aí está acostumado. Antes tinha toda a carga horária preenchida com esses componentes curriculares destas áreas. Então, esse movimento, obviamente, está criando bastante dúvidas, né, e manifestações de todos os profissionais, especialmente, né, das categorias aí que já têm conselhos organizados, como é o caso dos profissionais da educação física, mas também manifestação de todos os professores. Então, é importante que a gente possa fazer, sim, as problematizações e buscar essas informações de como vai ser a questão dessa complementação com o bloco do itinerário formativo, para verificar onde a gente vai ter a possibilidade de agregar também mais carga horária e mais atuação destes profissionais, destes professores, né, que têm a formação nestes componentes curriculares e que já atuam nas escolas. Então, mas isso gera, sim, uma certa instabilidade até que a gente conheça o projeto inteiro, né, dessas escolas. Então, nós olhamos a matriz e vimos que, sim, na formação geral básica, há uma redução. Uma das novidades é os itinerários formativos, projeto de vida, mundo de trabalho, cultura e tecnologias digitais e iniciação científica vão ser disciplinas amplamente abordadas no ensino médio. No segundo ano, que iniciará em 2023, o aluno poderá optar por itinerários formativos que contemplem seus interesses e anseios. Então, este segundo bloco é que agora ganha uma força maior, que são os itinerários formativos, e eles podem ser tanto aprofundamento de uma ou mais áreas de conhecimento, então pode ser o aprofundamento da área de linguagem, da área da matemática, de ciências da natureza, ou também de ciências humanas e sociais aplicadas, ou ele ainda pode ser um bloco que tenha articulação com a educação profissional, porque ele é o itinerário formativo chamado de formação técnica e profissional, que pode envolver cursos de qualificação profissional, que pode envolver a questão da aprendizagem profissional, que nós temos um Programa Nacional de Aprendizagem Profissional, que pode ser, obviamente, sim, o desenvolvimento de um curso técnico de nível médio, pode ser considerado também, se ele for uma articulação dessa forma. Então, este quinto itinerário, para além das 4 áreas de conhecimento, ele é o itinerário formativo, que também cria aí grandes expectativas de que as instituições de ensino podem se organizar de forma diferenciada. E olha, uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Santa Maria revelou que o bioma Pampa, que é o nosso maior bioma aqui do Rio Grande do Sul, pode absorver gases do efeito estufa.
Veja na reportagem da TV Cachoeira, nossa parceira aqui no estado. O bioma Pampa sofre a cada ano uma redução na sua cobertura vegetal. São mais de 2 milhões de hectares perdidos, segundo dados da rede MapBiomas, que analisa a cobertura de solos no Brasil. O levantamento é dos últimos 30 anos. Mesmo com essa diminuição, o Pampa ainda traz importantes contribuições para o meio ambiente. A UFSM identificou que o bioma Pampa tem potencial absorvedor de gases do efeito estufa, mesmo com a emanação de metano produzidas pelo gado, através da absorção de dióxido de carbono. Os pesquisadores fazem parte do Laboratório de Micrometeorologia da UFSM. Para chegar a esses resultados, o grupo instalou sensores que conseguem captar essa movimentação em um raio de 10 hectares, como explica a coordenadora do estudo. Com as medidas que a gente já obteve, os resultados que a gente já obteve, a gente está mostrando que, embora o gado, né, ele seja um importante emissor de metano por ser um ruminante, né, essa emissão do metano do gado, ela é compensada pela absorção de CO2 pelas plantas, né, porque as plantas, o gado comendo a planta torna a crescer, né, e a fotossíntese é um dos principais processos, né, de captura do CO2 da atmosfera, né, pela vegetação, e enfim, né, esse CO2 vai ser incorporado no gado ou no subsolo, então, que vai ficando. Então, a gente já está mostrando que o bioma Pampa é um importante absorvedor de CO2 e, além disso, ele compensa as emissões de metano que são oriundas, né, do gado, por ele ser um ruminante, então, né, ele emite metano. O próximo passo é levar o estudo para conhecimento do poder público no viés estadual e federal. Com base nessa pesquisa, os setores ligados ao meio ambiente vão poder discernir o comportamento e futuros movimentos referentes ao bioma Pampa. Primeiro que a gente precisa ampliar essas pesquisas, né? E para isso, a gente tem que conscientizar, né, o poder público sobre essas questões, né? Porque a gente só vai preservar, né, esse bioma quando a gente conhecer ele muito bem, né? Não só esse bioma, como a agricultura mesmo, né? Então, é muito importante que o solo nunca fique nu, né? Nunca fique sem uma plantação, né? Porque são as plantas que vão absorver, né, o gás, principalmente o CO2 da atmosfera, né, através da fotossíntese, para ela crescer e se desenvolver, e também incorporar esse CO2 no subsolo, né? De acordo com definição da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, o Pampa é o único bioma brasileiro localizado em apenas um estado, o Rio Grande do Sul. Caracterizado pelo clima temperado, grande biodiversidade de plantas e por uma extensa área de campos naturais, o bioma ocupa cerca de 2/3 do território gaúcho. E o Rio Grande do Sul atingiu o maior patamar da série histórica dos indicadores do IDESE. O IDESE é o Índice de Desenvolvimento Social e Econômico e aponta como está a situação do nosso estado. Veja. Divulgado nesta quarta-feira, os dados apresentam uma constante evolução desde o ano de 2013. A educação foi o bloco que mais cresceu, cerca de 9,38%. O índice geral do estado ficou com nota 0,77, em uma escala que vai de 0 a 1. O IDESE demonstra que alcançamos em 2019 o maior patamar histórico em todos os níveis, em todas as dimensões que compõem o índice final. Tanto em saúde, quanto em renda, quanto em educação, o Rio Grande do Sul alcança os seus melhores indicadores. A gente tem bom desempenho em quase todos os indicadores, com exceção do indicador referente a condições gerais de saúde no item dos óbitos por causas evitáveis. Em 2019, assim como aconteceu em 2018, esse é um indicador que representa o pior desempenho, ainda que acima do 0,700, para o estado do Rio Grande do Sul, representando uma evolução, um decrescimento
do seu indicador parcial nesses últimos 2 anos. No ranking de municípios por bloco, Água Santa aparece na primeira posição no quesito renda, 0,95. Carlos Barbosa, que liderava a classificação desde 2013, ficou na segunda posição. Na saúde, Santo Expedito do Sul está em primeiro com 0,94. E na educação, Picada Café, na Serra, lidera com nota 0,88. Nas cidades acima de 100 mil habitantes, a capital, Porto Alegre, está em primeiro. Nos municípios que têm entre 20 e 100 mil habitantes, Carlos Barbosa aparece na ponta, seguida de Veranópolis e Horizontina. O IDESE mede o nível de desenvolvimento das cidades gaúchas a partir de aspectos quantitativos e qualitativos. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é uma imobiliária de confiança e qualidade, que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, condições de pagamento e documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga, você já sabe, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, e nós vamos aí para um rápido intervalo. Na sequência nós vamos falar sobre segurança no trânsito, hein? Além disso, tem a reapresentação do Grêmio que aconteceu ontem e a do Inter que acontece hoje. É daqui a pouquinho nos destaques do esporte. Não sai daí porque o Bom Dia Notícias volta já. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Nesse novo tempo que está por vir, nada será igual. Novos desafios irão surgir, mas a gente segue juntos até o final. Prepare-se para um novo tempo, o mundo gira e não pode parar. Siga em frente, se reinvente, vamos juntos viver o futuro e recomeçar.
Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Estamos de volta com as informações aqui de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho para você a partir do Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E olha, o programa Bom Dia Entrevista de ontem recebeu o comandante do pelotão rodoviário de Erechim, Sandro Lazarim. Ele falou sobre diversos assuntos e você vai acompanhar a partir de agora alguns trechos dessa entrevista. A primeira parte, ele dá dicas para você que pretende pegar a estrada nesse verão. Veja como o seu carro deve estar preparado para não ser surpreendido em uma blitz. Bom, nessa época, a gente falava nessa entrevista, nessa época de janeiro, agora fevereiro, muitos motoristas acabam indo para as praias, acabam viajando, passando por durante uma abordagem. O que o policial rodoviário ele acaba verificando ali dos documentos? Na questão do veículo, o que o motorista precisa ficar atento no veículo dele estar em boas condições para ele poder pegar a estrada? Perfeito, essa é uma pergunta muito interessante, porque chega a época de final de ano, muitos condutores acabam embarcando no veículo, colocando toda a família para dentro e vamos viajar, né? Mas é bem importante que, primeiramente, ele já verifica, de início, assim, ele verifica a situação de sua documentação pessoal do condutor, porque muitas abordagens nós verificamos onde o condutor está com um impedimento na carteira, né? Por uma infração que cometeu anteriormente e vem acarretar aí uma penalidade de suspensão no direito de dirigir, por exemplo, né? E após isso, ele deve verificar principalmente ali a questão de condições do veículo, né? Começando ali pelos pneus, verificar se está em bom estado de conservação, né? Verificar essa parte de documentação do veículo também, que temos algumas informações sobre alguns impostos que deixam de ser cobrados ou não, né? E aí acaba aí muitas vezes tendo uma frustração aí na sua viagem por causa de alguma situação de um débito aí que às vezes o mais normal que a gente encontra é de R$ 5,65, o que acarreta ali o não licenciamento completo do veículo. Então, isso é bem importante que ele verifique a parte documental do veículo, as condições do veículo, né? Verificar aí se os pneus estão em bom estado, se a parte elétrica do veículo está funcionando corretamente, verificar a parte de condições também do uso do cinto de segurança, porque muitas vezes
tem um dispositivo, mas o dispositivo não está travando, não está funcionando corretamente. Também, quando que vai transportar aí as crianças, né, usar os equipamentos adequados para cada idade, bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação, conforme a idade. É bem comum também, Leandro, o transporte de animais em veículos, aonde que as pessoas acabam levando também para suas viagens, praias, balneários ou visitas, e esse animalzinho, quer ele qual seja, um gato, um cachorro, enfim, ele tem que ser transportado de forma adequada. De que forma? Ele pode estar preso aí no peitoral, né, preso no cinto de segurança do veículo, ou o mais adequado mesmo é aquela caixinha para o transporte que temos nos PET. Então, coloca o seu animalzinho ali dentro, coloca no bagageiro, preso em um local apropriado, ou se tiver um local apropriado, um local sobrando no banco traseiro, pode ser transportado ali, mas desde que esteja preso ao cinto. Ele não pode estar solto dentro do veículo, né? Porque em caso de uma freada, enfim, ele pode saltar. E se ele estiver solto fora da caixinha, por exemplo, ele começa a pular no veículo, ele pode entrar embaixo dos pedais, e isso aí acarretar um acidente de trânsito. O comandante também falou sobre a questão do dirigir embriagado. Tem muita gente que toma uma latinha de cerveja, acha que está bem, em condições de dirigir, e quando é abordado se nega a fazer o teste do bafômetro. Bom, qualquer quantidade de bebida já é considerada embriaguez ao volante. Veja agora que saiba que os policiais podem te autuar mesmo que você se negue a fazer o teste. Outra questão é essa questão mesmo da direção, dirigir embriagado, né? Muitas pessoas às vezes se negam durante a abordagem a fazer o teste do bafômetro porque consumiram ali uma latinha, né? Mas isso é importante ressaltar para as pessoas que às vezes, o policial mesmo, se ele percebe a situação, ele pode fazer a autuação da pessoa. Portanto, é proibido beber qualquer quantidade e dirigir embriagado, né? Perfeito, exatamente isso. Então, nós temos uma região aqui onde que a nossa cultura, as pessoas têm esse conhecimento da legislação de trânsito, nós temos excelentes condutores, né, que fazem parte do nosso trânsito. Você percebe agora no dia a dia essa redução de acidentes, no número geral da acidentalidade. Contudo, nós temos aqueles que ainda se arriscam, talvez por uma autoconfiança, né, ou achar que o acidente não vai acontecer com ele, e aí acontece essa questão de ceder um pouquinho, né, da bebida e da embriaguez ao volante. E exatamente isso, a recusa do teste do etilômetro é um fato em que as pessoas têm uma informação talvez um pouquinho incorreta, né, da situação, porque no simples fato da pessoa se recusar a fazer o teste, ela está, teoricamente, admitindo que ela já ingeriu bebida alcoólica, e desta forma ela vai ser autuada, né, da mesma forma que ter feito o teste de etilômetro. Ser autuada com uma infração aí que a penalidade chega a R$ 2.915, mais suspensão da carteira por 1 ano, e se ele tiver com atividade psicomotora alterada, ele vai ser conduzido para a delegacia preso em flagrante, onde que o delegado vai optar pela lavratura do flagrante. E segundo o comandante Sandro Lazarinho, o excesso de velocidade nas rodovias da região ainda é a maior imprudência dos motoristas. Veja. Qual é a maior imprudência que o Comando Rodoviário da Brigada Militar ainda encontra nas rodovias aqui da nossa região? Certamente é o excesso de velocidade. Nós temos casos em que já flagramos condutores aqui na nossa região a mais de 195 km por hora, onde que a velocidade limite é 80 km por hora. Então, aquela pisadinha a mais, às vezes, né, na via, leva a acontecer a infração de trânsito e, consequentemente, um risco maior para esse condutor e para os demais condutores que estão fazendo parte do trânsito, ou até mesmo pedestres, bicicletas, enfim, todos os elementos do trânsito. Bom, você pode rever essa entrevista completa no site www.tvbomdia.com. Também nas nossas redes sociais, Jornal e TV Bom Dia no Facebook e TV Bom Dia lá no YouTube. Se inscreva, siga os nossos canais, curta. Bom, e agora vamos ao comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. Então, a cada dia que a estiagem se intensifica e aumenta na nossa região, aumentam também as famílias no interior dos municípios, propriedades rurais, sem acesso à água.
A gente vem falando repetidamente isso, e é isso que nos leva a fazer a seguinte recomendação: use a água com moderação, com responsabilidade. Não utilize a água, não desperdice a água nesse momento. É extremamente importante que o consumo no meio urbano seja racional, sem desperdício, porque está faltando água nas comunidades do interior e vai ter que haver, com certeza já está ocorrendo, um transporte de água para essas localidades. São milhares de famílias no Alto Uruguai sofrendo com a falta de água para a necessidade para o consumo mais básico, sem contar os animais também que também estão sem água, e os municípios estão transportando para fazer a dessidentação, para matar a sede, para suprir essa necessidade também dos animais. E aí nós estamos falando de aviários, chiqueirões, enfim, gado de leite, de corte. É uma situação extremamente complexa. E as poucas chuvas que tivemos dias atrás aí não servem para alimentar reservatórios e muito menos alimentar as águas subterrâneas. Ele precisa de muito mais chuva para se refazer aqueles poços que secaram, os córregos, as fontes. Tem muitas propriedades no interior usam uma fonte lá, tem o olho d'água, faz a tubulação, puxa com mangueira por gravidade, normalmente, ou uma bomba, e serve para a utilização da família e dos animais da propriedade. Muitos lugares são assim. Não é como na cidade, que tem lá, temos a concessionária que faz o tratamento da água, manda pelo sistema, pela rede, e a torneira chega na casa. No campo é diferente. Nem todas as propriedades têm poços. E o pior é que alguns poços estão secando também. Poços artesianos estão secando, em função que não há alimentação de água superficial para fazer realimentar a água subterrânea. Então, é uma situação extremamente difícil, com muitos prejuízos, que se acumulam diariamente. Então, para finalizar, o pedido que se faz no momento é: faça uso racional da água, não desperdice de maneira nenhuma esse bem num momento como esse, porque nós também aqui na cidade não estamos ainda há possibilidade de ocorrer um racionamento se a situação continuar desse jeito. E a previsão de chuvas, são poucas as chuvas, e o calor é muito intenso, e essa semana vai entrar uma onda de calor muito forte no estado, o que agrava ainda mais toda essa situação. As temperaturas devem chegar a 37 graus no domingo aqui, o que é simplesmente um forno para torrar tudo que está dentro. Um bom dia, e é isso aí. Vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia. Olha, o Grêmio se reapresentou oficialmente para a temporada 2022. Sem alguns destaques do time, Wagner Mancini comandou o primeiro treino da equipe. Bom, a expectativa é que o Grêmio esteja completo na próxima semana, quando casos de Covid-19 no elenco que estão apresentando aí, que o elenco que apresentou o caso de Covid-19 deve se recuperar. Vamos acompanhar na reportagem.
E o Internacional se reapresenta hoje, logo mais a partir das 2 da tarde, no Beira-Rio. A equipe deve conhecer um novo treinador aí, né, que também foi apresentado no final de semana pelo treinador colorado. A reportagem completa sobre essa apresentação do Inter você confere em jornalbomdia.com.br e também ao longo da nossa programação nos destaques esportivos. Vamos agora saber como fica o tempo. Como você está vendo, a semana deve seguir com muito calor e pouca chuva em todo o Rio Grande do Sul, principalmente aqui na região do Alto Uruguai. Isso acontece porque uma enorme massa de ar quente, como está aqui no nosso gráfico, mostra para você, está sobre o estado, aumentando principalmente as temperaturas. A expectativa são de temperaturas nos próximos dias que possam chegar aqui na região do Alto Uruguai a casa dos 35, 36 graus. Por isso, a orientação dos especialistas é que as pessoas busquem sempre se reidratar, procurem sombras e evitem horários aí como meio-dia para sair na rua, onde a densidade da temperatura deve ser maior. Aqui na região do Alto Uruguai, nós vamos ver como fica a temperatura nas cidades a partir de agora. Em Erechim, a mínima registrada hoje é de 15 e a máxima pode chegar aos 29. A umidade relativa do ar de 26 graus. Em Quatro Irmãos, a máxima pode chegar a 30 graus e a mínima 16, com uma umidade de 25. Em Faxinalzinho, a mínima será de 15 e a máxima de 30 graus. E a umidade também na casa dos 25%. Destaque que não há previsão de chuva, pelo menos para as cidades aqui do Alto Uruguai, ao longo desta terça-feira. Mais informações sobre a previsão do tempo você pode conferir também no site jornalbomdia.com.br. E o nosso Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Uma ótima terça-feira para você, tudo de bom e nos encontramos amanhã com mais notícias aqui da nossa região. Um abraço para você, tudo de bom e até lá!